Oi pessoal, bom dia! Hoje a nossa aula vai ser sobre diversidade beta, especificamente os padrões de diversidade beta e também como calcular essa métrica de comunidades. É um tema que, apesar de ter sido criado lá na década de 60, as métricas de diversidade beta terem sido criadas na década de 60, continua extremamente em voga nos assuntos que vêm sendo publicados em ecologia. Então, o objetivo dessa aula é que vocês entendam os conceitos básicos de diversidade beta, as suas aplicações para o entendimento de ecologia de comunidades e da dinâmica de comunidades e também na conservação da biodiversidade. Eu espero que vocês aproveitem essa aula e vamos lá, boa aula! Então, pessoal, nossa aula hoje é sobre escalas espaciais e diversidade beta, a importância desses conceitos e a importância da gente considerar e medir a diversidade em múltiplas escalas. Então, para iniciar, a gente precisa entender que as comunidades ecológicas elas estão distribuídas em escalas espaciais. É aquela nossa velha pergunta de por que nem todas as espécies estão em todos os lugares. E ao medir isso, a gente vê coisas muito distintas. Então, se a gente observar que há diferentes escalas espaciais, desde o globo até uma pequena mancha, então essa figura é bem interessante, que se a gente olha à nossa direita, a gente está pensando numa escala de metros, né? Pouquíssimo, uma escala espacial muito pequena. A gente também está pensando em organismos de mobilidade muito pequena, outros mecanismos e padrões de diversidade. Lá do outro lado, marcado na esquerda com quadrado, escalas muito grandes, né? Aqui é a Escandinávia inteira, então escala de 500 quilômetros por aí. A gente está pensando em outros organismos, outros mecanismos. E o mais interessante é que nos estudos a gente possa modificar a escala, então enxergar uma escala e ampliar dentro dela para outra. Então a gente pode nessa situação entender melhor esse mecanismo, pensar em outros organismos, outros grupos, outras capacidades de dispersão e isso, claro, ao longo de todas as escalas espaciais, beleza? Então, para analisar um pouco as escalas, a gente sempre ouve falar, né, a escala então é a extensão espacial do estudo, a escala global. A escala global é, como o próprio nome já diz, todo o planeta, e como a figura mostra, por exemplo, a distribuição de riquezas de espécies de lagartos no globo, onde a gente enxerga, por exemplo, o padrão latitudinal de diversidade. Mas é claro que nessa situação a gente está pensando em mecanismos de uma perspectiva biogeográfica, dispersão ao longo das eras geológicas e por que uma espécie está em determinado lugar, levando em consideração o clima do planeta, os gradientes de latitude, o isolamento geográfico, o próprio tempo evolutivo, tanto das espécies quanto do planeta. Depois disso, a gente tem uma escala que é, de certa forma, uma bagunça, no bom sentido. É a mesoescala. A mesoescala ela é tudo que está entre uma escala grande, uma escala global, continental e uma escala pequena. O que é interessante é que dentro disso estão várias escalas que a gente está acostumado a discutir. A escala de paisagem, a escala regional. Então tudo isso está dentro do que a gente chama de mesoescala. E aí a gente está pensando, nesse caso, na dispersão das espécies entre diferentes pontos de uma determinada paisagem, na capacidade competitiva e também na capacidade de escape da competição, bem como no uso das manchas, se a gente lembra lá de metapopulações, a especialização e a melhor utilização de determinados hábitats e gradientes menores, por exemplo, o gradiente de altitude, ele vai acontecer nisso que a gente chama de mesoescala. E na mesoescala também acontece uma teoria relativamente importante na ecologia atual, ou melhor dizendo, de grande importância na ecologia atual, que é a teoria de metacomunidades. Então a metacomunidade acontece nessa escala que a gente chama de mesoescala. Nós vamos ter uma aula específica de metacomunidades, vocês vão entender melhor. Bom, e por fim, a gente tem a escala local. E a escala local, ela é uma das poucas que tem uma definição, digamos assim, formal. Foi dada por Srivastava em 1999. E a escala local é a escala em que os organismos eles podem se encontrar e interagir em tempo ecológico. Então, claro, eu poderia ter dito no início, mas espero que você já tenha percebido, a escala depende do organismo de estudo.
Então, as características de vida daquele organismo vão determinar a escala. Mas na escala local, a gente tem fortes determinantes da diversidade, como condições e recursos, distúrbios que têm efeitos imediatos na escala local, que podem ou não reverberar para escalas maiores. A gente vai ver isso lá no finalzinho da aula. A heterogeneidade ambiental, então a heterogeneidade em microescala, como a gente tem de dizer, e também, dada a definição da Srivastava, as próprias interações. É um estudo interessante sobre escala local, é o estudo de Ribas e colaboradores de 2003, mostrando a riqueza e a abundância, a riqueza de espécies de formigas em função da riqueza e abundância de espécies de árvores. Então, no primeiro gráfico do alto, a gente vê no Y a riqueza de espécies de formigas em função da riqueza de espécies de árvores, representando nessa situação, segundo os autores, a diversidade de recursos, e há uma relação positiva, mais fortemente positiva nos pontinhos pretos preenchidos, que são Paraupeba, e nos pontinhos pontilhados, que são em Brasília. E no gráfico de baixo a gente vê que a maior densidade de árvores está associada a uma maior riqueza de espécies de formigas, nesse caso representando a quantidade de recursos. Tranquilo? Então, dando continuidade, a gente pode pensar que a gente precisa, se a gente tem múltiplas escalas espaciais, então, nesse trabalho, por exemplo, desde um ponto onde eu amostro um organismo, ao transecto, a bacia na qual está esse transecto, ao município nos quais estão essas bacias e no continente como um todo, a gente precisa e é muito desejável que a gente tenha uma medida de diversidade que ligue as medidas que a gente faz em cada uma dessas escalas. Então daí que vem a necessidade de medir a diferença na composição de espécies entre as escalas. E aí, as escalas espaciais, Whittaker, em 1960, definiu como, primeiramente, a diversidade local. A escala local a gente chamaria de diversidade alfa. E aí é importante a gente perceber que cada local tem uma diversidade alfa. Acontece que eu preciso ter uma noção, para qualquer métrica que eu for utilizar, de qual que é a diversidade alfa média de uma determinada região, já que essa média vai me dizer, ou vai tentar me dizer, qual que é a situação típica daquele local. E aí, com essa média em mãos, eu posso partir para uma segunda escala de medição da diversidade, que é o que a gente chama de diversidade gama, a diversidade regional. Nesse caso, a gente tem o acúmulo de espécies em relação aos locais na região. Então quer dizer que não basta somar todos os alfa, mas eu preciso contar quantas espécies ou quantas entidades diferentes há nesses 6 locais na região. A gente vai fazer isso já enquanto exemplo, mas basta você imaginar que se 2 alfas, por exemplo, são igual a 3 e as 3 espécies e cada um são completamente distintas, isso vai contribuir com o número 6 para o gama, mas se são as mesmas 3 espécies em 2 locais, elas não contam repetidamente, beleza? O que é então que a gente precisa fazer para relacionar a diversidade regional com a diversidade local, a diversidade gama com a diversidade alfa? A gente precisa calcular um valor que nos daria qual é a relação entre gama e alfa médio. Então, dá um tempinho para vocês pensarem qual poderia ser a melhor medida que a gente faz para chegar a quanto gama e alfa são distintos ou representam um do outro. Bom, se você pensou na razão gama dividido por alfa, legal. Se você pensou na subtração gama menos alfa e todos esses 2 números me dizendo quanto que gama é maior do que alfa, parabéns, você chegou no conceito original de diversidade beta, que nada mais é do que essa diferença ou razão na composição entre as escalas espaciais. Então vamos explorar esse conceito tão importante que é a diversidade beta, no sentido de ter uma medida, um número que me fala quanto que uma região é diferente dos locais que a compõem. Percebam, é muito importante perceber aqui que se cada local tiver um conjunto único de espécies,
Gama é muito grande em relação a alfa, portanto, gama dividido ou gama menos alfa vai levar um valor de beta muito elevado, locais muito diferentes. Se cada alfa for muito similar entre si, gama vai ter um valor baixo em relação à diferença de beta, a diferença de alfa, e portanto beta vai assumir um valor baixo. Resumindo, valores de diversidade beta elevados significam que cada local é muito diferente dos demais. Valores de beta baixos significam que cada local é muito similar aos demais. Joia? Vamos explorar esse conceito agora. A diversidade beta, então, proposta lá por Whittaker em 1960, mas bastante revisada e atualizada por Jost em 2007, é a relação entre a diversidade gama e a diversidade alfa. Não é nada mais do que a diversidade regional e a diversidade local. Mas há também outras definições, por exemplo, a Hannah Tomisto, em 2010, diz que é o número de distintas unidades composicionais em uma região. Ou seja, quantas unidades de composição realmente distinta há em uma região. Isso também é o que a diversidade beta nos mostra. E um conceito similar foi proposto por Basselg em 2010, que é que a diversidade beta quantifica quantas comunidades distintas há em uma determinada região. Bom, resumindo a ópera toda, a diversidade beta ela quantifica quão heterogênea ou homogênea é uma região em relação aos locais que a compõem. Se a diversidade beta for alta, a região é heterogênea. Se a diversidade beta for baixa, a região é homogênea, ok? Então vamos para um exemplo para a gente explorar isso. Imaginem comigo a partição da diversidade total numa região que eu chamei de região 1, que é composta por 4 locais, o local 1, 2, 3 e 4. E aí a gente é capaz de fazer uma amostra e saber as espécies que compõem o local 1, 2, 3 e 4 e a região. E aí a gente tem essa situação, espécies bastante conhecidas de todos nós, né? Se a gente olhar o local 1, eu vou ver que tem 4 espécies, o local 2 tem 5 espécies, o local 3 tem 13 espécies e o local 4 tem 2 espécies. Bom, isso, 4, 5, 13 e 2, nada mais é do que a diversidade alfa. Ok, mas qual é a diversidade gama? Eu preciso contar cada espécie diferente que aparece. Na primeira comunidade, no primeiro local, eu tenho 4 espécies diferentes. No local 2, no alto à direita, eu vejo que algumas espécies se repetem, o Bulbasauro se repete, por aí. Então eu tenho, enquanto espécies diferentes, a adição de mais 2 espécies nesse local. Então eu tenho 6 espécies. No local 3, eu tenho a adição de uma nova espécie, que é o Snake. E no local 4, eu tenho a adição do Pikachu, uma nova espécie. E, portanto, tenho 8 espécies na minha região. Ou seja, o meu gama é igual a 8. Beleza? Conseguiram acompanhar? Então eu posso chegar nesse número de 8. E a razão entre gama e alfa vai ser a diferença na composição entre essas comunidades, que vai ser a minha diversidade beta. E essa diversidade beta, como eu já tinha dito, ela pode ser calculada no que a gente chama de partição multiplicativa, que é gama dividido por alfa médio, e pode ser calculada pela partição aditiva, que é gama menos alfa médio. A gente vai voltar nesse cálculo em breve, mas por enquanto a gente vai explorar umas coisas mais interessantes. Bom, qual que é o significado biológico da diversidade beta? E isso talvez seja o mais interessante, né? O número em si nos diz alguma coisa, mas tem que nos dizer, para o entendimento de ecologia, qual é o significado biológico. Em outras aulas a gente já viu essa figura do Veland, 2010, que depois vira um livro em 2014, que mostra como que as comunidades são filtradas até a comunidade local. E o Veland chama muita atenção para processos que ele chama de alto nível, os high level processes, que são especiação, deriva, seleção e dispersão. Então vamos analisar isso dentro da nossa comunidade Pokémon. A gente tem o pool global de espécies lá no alto, que tem várias espécies que a gente não viu na nossa comunidade local. E aí eu vou ter um filtro disso
E esse filtro é primeiramente a dispersão e depois que a gente chama de filtros históricos, que vão determinar se essas espécies que existem globalmente vão compor o nosso pool regional de espécies. Bom, só lembrando da nossa aula de padrões globais. Quando é que uma espécie vai estar em um determinado lugar? Primeiro ponto, que é do pool global para o pool regional, a dispersão e os fatores históricos. Ela tem que conseguir chegar nesse local. E quando é que uma espécie do pool regional, que conseguiu chegar nos locais, vai estar na minha comunidade local? Quando ela conseguir passar primeiro pelos filtros ambientais, condições e recursos necessários para a sobrevivência e reprodução daquela espécie, e conseguir superar as interações que há com outros organismos naqueles locais, ou seja, os filtros bióticos. Tudo isso contribui para que um local não seja igual ao outro. E, portanto, se um local é menos igual ao outro, eu estou aumentando a minha diversidade beta. Conseguiram pegar a história do significado biológico? A diversidade beta está relacionada aos filtros que levaram à formação de diferentes comunidades locais. Vamos dar uma explorada nisso então. Antes disso, eu tinha me esquecido, vamos ver então de novo a definição de diversidade beta. Ela é a diferença observada entre locais na composição de espécies dentro de cada escala. Ou seja, é a diferença na composição nos filtros entre os locais para cada escala espacial. Então vamos lá, vamos explorar os filtros. Dispersão, a gente pode explorar, mas a dispersão é o componente aleatório disso tudo, né? A dispersão ela depende da espécie ser capaz de dispersar e também a probabilidade dela atingir esse ambiente. Então, essa é bastante óbvia para a gente que vai gerar diversidade beta, uma vez que as probabilidades podem se cumprir de maneiras diferentes em diferentes locais. Os filtros ambientais e filtros bióticos são os mais interessantes da gente explorar agora. Dentro deles, recursos e condições podem nos mostrar de maneira bastante o que a gente chama de determinística as causas da diversidade beta. As interações também, mas elas vão depender da avaliação individual das interações entre as espécies. Então vamos avaliar o efeito de recursos e condições na diversidade beta. Então se a gente tem um pool regional de espécies, que é o nosso pool regional, o nosso gama, a gente tem diferenças nas restrições. Assumindo que há diferenças nas restrições, a gente espera que haja alta diversidade beta. Ou seja, se diferentes locais têm diferentes restrições, a gente espera que sejam composições diferentes de espécies. Vamos avaliar isso. Imagina que a gente tem diferenças nos recursos. Olha só, a primeira comunidade tem um cupcake feio e pequeno. E a segunda comunidade tem um cupcake grande e muito bonito. Então, a comunidade da esquerda do nosso slide, ela tem recursos em pouca quantidade e de baixa qualidade, enquanto a comunidade da direita aqui, ela tem recursos em alta quantidade e de alta qualidade. Isso vai levar ao estabelecimento de diferentes espécies nesse local, porque o filtro ambiental impede que algumas espécies ocupem uma comunidade ou outra. A mesma coisa a gente pode pensar para diferenças nas condições. Imaginem que eu tenho um clima bem ameno no slide da direita, na bolinha da direita, e um clima bastante severo na bolinha da esquerda. E aí a gente também vai observar espécies diferentes ocupando esses locais. Então, quando eu tenho recursos e condições diferentes e uma combinação de recursos e condições distintas, eu tenho comunidades que são bastante diferentes e, portanto, alta diversidade beta causada por uma composição diferente de espécies entre os locais. Vamos imaginar o caso oposto, restrições similares causando baixa diversidade beta. Imagine recursos similares. Agora todos os locais têm recursos em grande quantidade e de boa qualidade. Eu vou ter a diferença desaparece e as mesmas espécies, em última instância, na teoria, vão ocupar esses locais, desconsiderando os filtros aleatórios. As condições similares vão gerar a mesma coisa, as mesmas espécies ocupando e, portanto, eu vou ter uma baixa diversidade beta devido a uma composição muito semelhante entre esses locais. Joia? Entender então que restrições distintas, composição distinta, alta diversidade beta, restrições semelhantes, composição semelhante, baixa diversidade beta. E aí a gente pode começar a avaliar coisas muito mais interessantes e atuais, como por exemplo esse artigo da Marty Anderson e colaboradores,
que fala dos significados da diversidade beta e um mapa para aplicações na ecologia. De forma simples, o que contém nesse artigo, recomendo a leitura. A gente pode imaginar o primeiro caso de uma avaliação de uma mudança direcional na composição da comunidade, ou seja, num transecto, num gradiente espacial, temporal, de condições, recursos ou impactos, por exemplo, a gente quer saber a diversidade beta entre unidades amostrais seguindo uma linha, um transecto, uma direção muito específica, mas também a diversidade beta pode ser muito útil se a gente quer saber a composição não direcional numa comunidade. Então veja, nessa região como um todo eu quero saber a diferença entre essas unidades amostrais dentro dessa região, por exemplo, avaliando regiões sob condições distintas ou biomas distintos. Joia? Outro artigo interessante, ou outro assunto, desculpa, muito interessante, é como é que a gente mede então essa diversidade beta, né? A gente falou de multiplicativo, aditivo, mas se a gente procurar na literatura, vejam bem, existe uma grande quantidade de artigos que vão nos ensinar a medir a diversidade beta e depois de ler todos eles a gente termina com a baita de uma dúvida, porque são várias formas de medir a diversidade beta. E aí a Hannah Tuomisto tem esse artigo muito famoso, muito importante em 2010, que é as definições possíveis de diversidade beta. E a gente termina com uma planilha enorme de formas de medir a diversidade beta e tudo chamando diversidade beta. E o grande alerta que ela dá nesse artigo é chamar coisas diferentes do mesmo nome nos leva a problemas. Beleza? É como a analogia que ela faz. Se eu chamo laranjas e maçãs de maçãs, se eu for fazer uma torta de maçã, eu posso fazer uma torta de maçã com gosto de laranja. Beleza? Bom, o que é importante disso tudo aqui é que depois, em 2012, a Anne Chow e colaboradores publicam um artigo também bastante relevante, que é uma solução para os debates da partição de diversidade. E o que eles, os autores liderados pela Anne Chow, argumentam? Que são duas formas principais de medir a diversidade beta. Não surpreendentemente, aquelas que a gente discutiu já no início. A primeira é a multiplicativa, em que a gente tem gama igual a alfa vezes beta, mexendo na fórmula beta igual a gama dividido por alfa. Beta, então, é uma medida de quantas vezes gama é maior do que alfa. O significado biológico é quantas comunidades distintas eu posso reconhecer na minha região, ou seja, quanto mais diferentes são os locais, mais cada um é uma comunidade distinta e individual, quanto mais similares, mais a região é representada igualmente por cada local. Tá? Então, essa é a referência que a gente tem. O importante dessa métrica é que alfa e beta são matematicamente independentes. Significa que, matematicamente, um maior valor de alfa não implica no maior valor de beta. E isso é muito importante quando a gente está medindo locais com valores de diversidade alfa e gama diferentes. Então, boa parte dos novos estudos que vocês forem ler ou fazer vão recomendar o uso da diversidade multiplicativa. Por sua vez, a partição aditiva, proposta lá em 66 por MacArthur e Wilson, mas formalizada por Land em 96, propõe que gama é igual a alfa mais beta, reformulando a fórmula beta igual a gama menos alfa, e aí beta significa em quantas espécies gama supera alfa, ou seja, quantas espécies faltam em um local para que ele represente integralmente a região. Beleza? Isso é muito importante a diferença, porque no caso da partição aditiva, ela expressa numericamente quantas espécies o beta contribui em cada escala. Então, a relação entre a região e o local é expressa em número de espécies. O lado negativo é que a partição aditiva, alfa e beta são matematicamente dependentes e eu não posso tirar muitas conclusões de locais com diversidades alfa distintas. Beleza? Outra coisa extremamente importante é calcular a diversidade beta. Já agora que a gente sabe que multiplicativa e aditiva são as formas que têm sido usadas, vamos fazer a conta na nossa comunidade. Então, gama é igual a beta vezes alfa. Portanto, beta é igual a gama dividido por alfa médio. Quanto é alfa médio? 4 mais 5 mais 3 mais 2, que é a diversidade alfa de cada um dos nossos locais, dividido por 4, porque são 4 locais. O alfa médio é 3,5 espécies em cada local. Bom, não existe meia espécie, mas para médio pode existir.
O gama a gente já tinha calculado, é 8. Portanto, a nossa diversidade beta é 8 dividido por 3,5, que de cabeça dá 2,28. Beleza? Então existem, apesar de haver 4 locais, como eles compartilham espécies, né? Perceba, o Bulbasauro está em 3 das 4 comunidades e assim por diante, a gente tem efetivamente 2,28 comunidades naquele local, naquela região. Beleza? Já na partição aditiva, gama é igual a beta mais alfa, beta é igual a gama menos alfa, o alfa médio se mantém o mesmo, porque é 4 mais 5 mais 3 mais 2 dividido por 4. O gama é o mesmo, porque é simplesmente o acúmulo de espécies. O que muda é o valor de beta, que agora é 8 menos 3,5, e significa que se eu pegar um local qualquer ao acaso, devem faltar 4,5 espécies para que ele represente a região. Pode faltar mais, se eu pegar o local 4 vão faltar 6, podem faltar menos, se eu pegar o local 2, que é o do alto à direita, vão faltar só 3 espécies, mas em média 4,5, beleza? Bom, aí vem uma coisa um pouquinho mais complicada. Dentro dessas soluções que a Anne Chow propõe, ela propõe o uso de números de Hill. E eu vou falar bem rapidamente disso, porque não é o meu objetivo nessa aula. Os números de Hill, eles propõem que a diversidade como um todo, então beta, gama e alfa, possam ser elevados a um expoente que considera a abundância das espécies nas comunidades. O número de Hill mais simples é elevar a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, quando você eleva qualquer abundância a zero, ela vira 1, 1 ou 0, presença e ausência. Joia? Claro, 0 elevado a 0 é 0. Então, a gente tem presenças e ausências. Se há uma abundância de alguma espécie que ocorre naquele local, ela vai ser achatada em 1. Se eu usar um expoente 1, a abundância vai ser considerada de acordo com o próprio número dela. Então, as abundâncias, espécies mais abundantes, vão estar mais representadas naquela comunidade. E se eu elevar a 2, 3 ou 4, eu vou estar cada vez dando mais força às espécies mais abundantes e menos valor às espécies raras. Resumindo essa ópera, na prática, se eu coloco Q igual a 0, elevo as abundâncias a 0, eu dou muita importância às espécies raras, que representam pouco, mas são igualadas às espécies abundantes. Se eu coloco 1, eu dou mais importância às espécies abundantes, menos às espécies raras. Se eu elevo a 2, 3 e 4, eu superestimo o valor das espécies abundantes e subestimo o valor das espécies raras. Joia? Só queria mostrar isso aqui para vocês. Bom, aí vem uma coisa interessante, que é a utilização da diversidade beta, e aí esse artigo muito recente do Socolari Colaboradores 2016, ele fala dos possíveis impactos que a gente vê antrópicos e os seus efeitos na diversidade beta. Imaginem, lá no alto, à esquerda, a comunidade no habitat nativo. 2 sites, 1 e 2. O site 1 tem a bolinha preta, o quadrado vermelho e o losango azul. No site 2 eu tenho a bolinha preta, o quadrado vermelho e o triângulo amarelo. São 4 possíveis trajetórias a partir de mudanças antrópicas nessa comunidade, que vão estar representadas no gráfico à direita, e eu explico já já. Bom, primeiro são processos de homogeneização e heterogeneização bióticas. A homogeneização biótica está relacionada a uma diminuição na diversidade beta e uma simplificação da comunidade. A heterogeneização está relacionada a um aumento da diversidade beta e uma complexidade maior daquela comunidade. E 2 processos podem levar tanto à homogeneização quanto à heterogeneização: a adição de espécies ou a subtração de espécies. Então vamos avaliar um por um. Vamos comigo no primeiro caso. A gente está olhando a figura 1A, né? do lado esquerdo, o número 1. Heterogeneização subtrativa. Se a gente perceber por que essas duas comunidades são mais diferentes do que a original que está lá no alto da figura A. Elas perderam uma espécie em comum que igualava mais as duas do que agora. Elas tinham 2 espécies em comum, agora só tem uma, porque perdeu uma espécie. Então, ou heterogeneizou por conta da perda de uma espécie. Também pode haver a heterogeneização aditiva. A gente tem agora as mesmas espécies nas duas comunidades, mas a comunidade 2
da esquerda ganhou o triângulo azul e a comunidade 2 da direita ganhou o hexágono laranja. Por exemplo, poderiam ser espécies invasoras. E agora elas estão mais diferentes porque ganharam espécies diferentes. Partindo para 3 e 4, que são homogeneização, é a mesma ideia. Percebam que no caso da figura A3, eu perco as espécies que faziam os locais diferentes. Eu perco o losango azul e eu perco o triângulo amarelo. E agora só sobraram as espécies que eram iguais. E no caso 4, eu tenho uma homogeneização aditiva. Percebam que eu ganho a espécie do hexágono laranja e a espécie do losango azul aparece na comunidade da direita, tornando elas mais comuns. Então tem uma homogeneização aditiva. Bom, tudo isso é replicado, é representado na parte B dessa figura. Se a gente imaginar a diversidade beta no eixo Y e a intensidade do distúrbio no eixo X, a gente vê que em um primeiro momento eu sempre tenho a diversidade beta composta por componente neutro e componente ambiental. A gente já tinha discutido a dispersão, por exemplo, pode ser um fator importante. Eu tenho num primeiro momento, então lá no 1, onde a diversidade beta aumenta, eu tenho uma heterogeneização subtrativa. As espécies mais raras e nativas, elas diminuem, né, sua representatividade, mas não são extintas. Então elas vão acontecer de forma distinta em locais distintos por uma questão de haver distúrbio e diminuir as populações e a representatividade delas. Num segundo momento, eu começo a perder espécies, né, agora já por uma homogeneização subtrativa, eu começo a perder essas espécies importantes e raras na comunidade e os locais vão ficando mais similares. Num terceiro momento e num quarto momento ao final, eu tenho uma dominância de algumas espécies generalistas, muitas vezes invasoras, diminuindo muito o componente neutro e a diversidade beta abaixa muito em função do alto índice de distúrbio ou da grande duração desse distúrbio nas comunidades. Beleza? Bom, para terminar, bate uma dúvida, né? Será que esses padrões de diversidade beta, então um número de diversidade beta igual, significa o mesmo mecanismo? A gente vai ver que não. Tem dois mecanismos que podem contrabalancear a formação da diversidade beta, o turnover e o aninhamento. Vamos analisar isso. O mesmo valor de diversidade beta ele pode ser gerado por turnover, ou seja, observem a figurinha à direita de vocês, vocês vão ver que cada uma das três comunidades tem duas espécies, mas elas são diferentes de uma comunidade para outra. Na fórmula, como está marcado pelo quadradinho vermelho, essa diferença causada por espécies distintas em comunidades distintas é medida por uma métrica que a gente chama de beta-Simpson. Por outro lado, a gente pode ter uma situação em que a diferença entre essas comunidades ela se dá porque uma das comunidades contém todas as espécies e a diferença dela para as outras é que as outras não têm algumas espécies que a mais rica tem. Isso é o que a gente chama de aninhamento, e é esse beta-Nes. Bom, a gente viu que turnover é beta sim, beta-Nes não tem como calcular. Como é que eu chego nesse valor? Eu chego nesse valor pela diversidade beta total. A diversidade beta total é esse beta só, que permite que eu analise uma situação em que eu tenho a contribuição dos dois processos. Então veja que da primeira para a segunda comunidade, da mais do alto para do meio, eu tenho aninhamento. As mesmas espécies estão no meio e estão em cima. Mas da segunda para a terceira são espécies completamente diferentes. Então eu tenho turnover e aninhamento. Vamos analisar isso de uma forma mais com letras e mais visual. Eu tenho três comunidades, B1, B2 e B3. No primeiro caso, veja que eu tenho gama igual a 12, a gente consegue contar 12 espécies. Em média, o alfa é igual a 6, nesse caso, 6 espécies em cada comunidade dividido por 3, média 6, beta é igual a 2. Mas percebam que 1, 2 e 3 existem nessa comunidade e não contam para a diversidade beta. Mas qual é a diferença entre elas? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12, que cada uma acontece em uma comunidade distinta. Ou seja, uma completa troca da identidade de espécies entre uma comunidade e outra, turnover. Esse mesmo valor 2, se vocês observarem agora, 12, 6 e 2, aparece para uma situação muito distinta. Comparem aí, ó. Agora, o primeiro site A1, ele tem as 12 espécies.
Qual é a diferença do 1 para o 2? É que o 2 só tem 1, 2, 3 e 4. E qual a diferença do 2 para o 3? O 3 só tem 1 e 2. Ou seja, é um completo aninhamento. Mas a gente poderia ter, então, só, na verdade, explicando melhor, a analogia entre turnover e aninhamento pode ser feita com as matrioscas. O turnover são 3 bonequinhas distintas, espécies distintas entre as comunidades, enquanto o aninhamento são as mesmas espécies dentro de cada vez comunidades menores. Joia? Bom, como é que é o caso da combinação dos dois? C1, C2 e C3. De C1 para C2, sem dúvida, aninhamento. De C2 para C3, sem dúvida, turnover. De C1 para C3 também. Bom, gama 12, alfa 6, beta 2. Qual é a grande implicação disso? Nessa situação, você só pode escolher uma comunidade para ser conservada. Qual que você conserva? Não dá para dizer, né? Mas se eu vou voltar nos slides, nessa situação, é muito fácil dizer que a gente vai conservar a primeira. Nessa é impossível dizer qual que a gente vai conservar. E a mesma coisa vale quando tem uma combinação dos dois. Então é importante saber da existência de turnover e aninhamento para a determinação da diversidade beta. Uma mesma diversidade beta pode ser gerada por diferentes mecanismos. Beleza? Então, resumindo a nossa aula de hoje, a diversidade beta ela pode ser particionada em alfa, beta e gama. Então, alfa, diversidade local, gama, regional e beta, diferenciação. Filtros ambientais e bióticos podem aumentar ou diminuir a diversidade beta e ela pode ser decomposta em turnover e aninhamento. Então, pessoal, nossa aula era isso. Muito obrigado e até a próxima.